40 anos de casamento e eu descobri que não conhecia o homem que dormia ao meu lado. 40 anos! Minha filha, 40 anos dividindo mesa, cama, sonhos e lágrimas com um estranho que tinha outra família na cidade vizinha. Filhos que eu não sabia que existiam. Uma esposa que ele chamava pelo meu nome quando estava bêbado. Uma vida inteira que ele construiu nas minhas costas, enquanto eu bordava toalhas e esperava ele chegar das viagens de trabalho. Deixa eu te contar essa história direito, porque ela precisa ser contada, não por vingança, não por raiva, menos, embora tenha tido muita, Ave Maria se tive menos, mas porque outras mulheres precisam saber que a gente sobrevive. A gente não só sobrevive, a gente renasce, mesmo aos 62 anos, mesmo depois de uma vida inteira vivida pela metade. Eu me chamo Rosa. Nasci e me criei aqui no interior de Minas. Conheci o Antônio quando eu tinha 19 anos. Ele 23. Moço bonito, trabalhador, representante comercial, que viajava vendendo produtos agrícolas. Tinha um sorriso que iluminava qualquer ambiente e uma lábia que convenceria até padre a quebrar o celibato. Namoramos 2 anos, casamos na igreja matriz. Festa simples, mas cheia de amor, ou pelo menos eu achava que era amor. Os primeiros anos foram bons. Sabe como é? Ele viajava muito. Às vezes ficava uma semana fora, mas sempre voltava com presentinhos. Sempre carinhoso. Sempre com uma desculpa boa para o atraso. Eu engravidei logo. Tivemos 3 filhos, Maria, João e Ana, crianças lindas, que eu criei praticamente sozinha, porque o pai estava sempre na estrada, sempre correndo atrás do sustento da família. Nunca desconfiei de nada. Minha filha, nunca. O Antônio era um homem presente quando estava em casa, ajudava com as crianças, me tratava bem, me respeitava. Claro que às vezes eu sentia falta dele. Claro que às vezes eu chorava de solidão quando as crianças dormiam e eu ficava sozinha naquela casa grande e silenciosa. Mas eu achava que era o preço de ser casada com um homem trabalhador, um homem que se sacrificava pela família. Que ingênua eu era! Meu Deus do céu! Que ingênua! Os anos foram passando. Os filhos cresceram, estudaram, casaram, me deram netos lindos. O Antônio continuava viajando. Continuava sendo esse homem que eu conhecia menos ou achava que conhecia. Ele envelhecia comigo, nós dois ficando grisalhos juntos, ele sempre me dizendo que eu era a mulher da vida dele, que me amava, que não sabia viver sem mim. Mentira! Tudo mentira, minha filha. A descoberta aconteceu por acaso. Como essas coisas sempre acontecem. Foi numa quinta-feira de março. Lembro como se fosse
Ontem, eu estava no mercado da cidade, comprando as coisas da semana, quando encontrei a Dona Lourdes, uma senhora que conhecia de vista das missas de domingo. Ela veio conversar comigo, coisa normal, falamos do tempo, dos netos, da vida. Aí ela comentou: Rosa, outro dia eu vi seu Antônio lá em Ponte Nova com a família dele. Que homem dedicado, né? Sempre junto com a esposa e os meninos. Eu gelei. Literalmente gelei no meio do corredor do mercado, com uma lata de óleo na mão e o coração disparando dentro do peito. Como assim, Dona Lourdes? Perguntei, tentando manter a voz normal. Ora, a outra família dele, a mulher dele de lá e os 2 filhos, homens. Bonita família, inclusive. Os meninos são a cara dele. Eu tive que me segurar no carrinho de compras para não cair. A Dona Lourdes continuou falando, sem perceber que estava destruindo minha vida com cada palavra. Eles estavam na praça, bem unidos, sabe? O Antônio brincando com os meninos. A mulher dele toda arrumadinha. Deve ser bom ter marido presente assim, né, Rosa? O seu fica muito tempo viajando. Consegui terminar as compras no piloto automático. Cheguei em casa. Guardei tudo nos lugares certos. Fiz o almoço. Lavei a louça. Estendi a roupa. Tudo normal. Tudo como sempre. Mas, por dentro, eu estava morrendo, minha filha. Morrendo aos poucos, como quando a gente corta o dedo e o sangue vai escorrendo devagarzinho. Quando o Antônio chegou naquele final de semana, eu não falei nada. Não consegui. Fiquei observando ele, procurando sinais, tentando entender como um homem consegue viver uma mentira tão grande por tanto tempo. Ele estava normal, carinhoso, contando das vendas, reclamando do trânsito nas estradas. Parecia o mesmo homem de sempre, mas já não era mais. Para mim, ele tinha se tornado um estranho. Passei 2 semanas remoendo aquela informação. 2 semanas sem dormir direito, sem conseguir comer, inventando desculpas para os filhos quando perguntavam se eu estava bem. Eu precisava ter certeza, precisava saber se era verdade ou se a Dona Lourdes tinha se confundido. Foi aí que fiz uma coisa que nunca imaginei que fosse fazer na vida. Contratei um detetive particular. Parece coisa de filme, né? Mulher do interior contratando detetive. Mas eu precisava da verdade. Não conseguia viver com aquela dúvida corroendo minha alma, como cupim corrói madeira. O detetive era um moço jovem, sério, que trabalhava na capital. Expliquei a situação. Dei as informações que tinha sobre as viagens do Antônio, os horários, as rotas. Ele me pediu 2 semanas. Foram as 2 semanas mais longas da minha vida. Minha filha. 2 semanas fingindo que estava tudo normal, cozinhando para o marido, dormindo do lado dele, ouvindo ele falar de trabalho
e reclamações da vida. 2 semanas olhando para aquele homem e me perguntando quem ele realmente era. O detetive me ligou numa terça-feira de manhã. Voz séria, profissional. Dona Rosa, preciso falar com a senhora pessoalmente. Posso ir até sua casa hoje à tarde? Eu sabia. Pelo tom de voz dele, eu já sabia. Ele chegou às 3 da tarde com uma pasta marrom debaixo do braço e uma expressão pesada no rosto. Sentamos na sala. Eu ofereci café. Ele aceitou. Ficamos alguns minutos em silêncio antes dele abrir a pasta. Dona Rosa, o que eu vou mostrar para a senhora vai ser difícil. Tem certeza que quer ver? Eu assenti. Que escolha eu tinha? Ele tirou da pasta uma pilha de fotografias. A primeira foto me cortou como uma facada no peito. Era o Antônio, saindo de uma casa simples, de porta azul, numa rua que eu não conhecia. Ele estava sorrindo, relaxado, usando uma camisa que eu tinha dado de presente no Natal passado. A segunda foto, Antônio na cozinha dessa mesma casa, abraçado com uma mulher morena, mais nova que eu, bonita, grávida. Eles estavam rindo de alguma coisa, pareciam felizes, íntimos. Ela usava uma aliança igual à minha. A terceira foto, Antônio brincando no quintal com 2 meninos pequenos, um de uns 6 anos, outro de uns 8. Os meninos eram idênticos a ele, minha filha. Idênticos. Não tinha como negar que eram filhos dele. As fotos continuavam. Antônio no mercado com a mulher e os meninos. Antônio levando o filho mais velho na escola. Antônio pintando a cerca da casa. Antônio vivendo uma vida completamente normal, completamente real, completamente diferente da vida que ele vivia comigo. O detetive me explicou com voz gentil. Dona Rosa, eles estão juntos há 16 anos. Ela se chama Marta, tem 38 anos. É professora primária. Os meninos se chamam Antônio Júnior e Gabriel. E ela está grávida de mais um filho dele. 16 anos. 16 anos de mentira, de traição, de vida dupla. Quando o filho mais velho deles nasceu, minha Ana ainda era criança. Quando eles se conheceram, meus filhos ainda moravam comigo. O Antônio construiu uma família inteira nas minhas costas e eu nunca soube de nada. Pior que isso, ele deu o nome dele para o filho mais velho, Antônio Júnior, uma coisa que ele nunca fez com nossos filhos, porque disse que não queria ser metido à besta. Mentira! Ele não quis porque já tinha dado o nome para o outro filho, o filho da família de verdade. O detetive me mostrou mais detalhes. A Marta achava que ela era a única esposa. O Antônio tinha contado para ela que eu era uma irmã viúva que morava com ele por caridade, que cuidava da casa enquanto ele trabalhava. Para ela, eu era a cunhada solteirona que nunca tinha saído de casa.
Para ela, eu nem existia como mulher. Quando o detetive foi embora, eu fiquei sozinha na sala, com aquelas fotografias espalhadas na mesa de centro. Fiquei olhando uma por uma, tentando entender como minha vida tinha virado de cabeça para baixo em questão de minutos. Como 40 anos de casamento podiam se transformar numa mentira gigantesca. Chorei. Chorei como não chorava desde criança. Chorei de raiva, de humilhação, de dor, de solidão. Chorei pelos anos perdidos, pelas noites que esperei ele voltar das viagens, pelas vezes que defendi ele quando as amigas insinuavam que homem que viaja muito não é confiável. Chorei por ter sido feita de boba durante tanto tempo, mas também chorei de alívio, minha filha, de alívio por finalmente entender por que às vezes eu me sentia como se estivesse vivendo pela metade. Porque às vezes eu olhava para o Antônio e sentia que ele estava distante, mesmo estando ali do meu lado, porque às vezes eu acordava de madrugada e sentia um vazio estranho no peito, como se alguma coisa estivesse faltando na minha vida. Agora eu sabia o que estava faltando. Eu estava faltando. Eu não era a prioridade dele. Eu não era o amor da vida dele. Eu não era a família principal dele. Eu era a família de segundo plano, a que ficava em casa, esperando enquanto ele vivia a vida de verdade na cidade vizinha. O Antônio chegou na sexta-feira, como sempre, cansado da viagem, reclamando do calor, pedindo um café e perguntando o que tinha para o jantar. Comportamento normal de homem que chega em casa depois de uma semana trabalhando. Só que desta vez eu sabia que ele não estava voltando do trabalho. Ele estava voltando da outra casa, da outra família, da outra vida. Preparei o jantar em silêncio. Ele comeu reclamando que a carne estava dura, que o feijão estava sem sal. Eu não respondi nada. Depois do jantar, ele foi tomar banho e se deitou na cama para assistir televisão. Foi aí que eu entrei no quarto com as fotografias na mão. Antônio, preciso conversar com você. Ele olhou para mim meio desinteressado, ainda prestando atenção na televisão. Fala aí. Rosa, mas deixa ser rápido que estou cansado. Joguei as fotografias na cama, bem em cima dele. Ele olhou, piscou os olhos algumas vezes, como se não conseguisse focar direito. E aí, o rosto dele mudou completamente. Ficou branco como papel, minha filha. Branco como papel. De onde você tirou isso? A voz dele saiu tremida, diferente. Era a primeira vez em 40 anos que eu via o Antônio com medo. Isso importa, respondi, tentando manter a voz firme. O que importa é que eu sei de tudo. Sei da Marta. Sei dos meninos. Sei que você tem uma vida inteira
que eu não conheço. Ele ficou alguns minutos em silêncio, mexendo nas fotografias, olhando cada uma como se estivesse vendo fantasmas. Depois suspirou fundo e falou: Rosa, eu posso explicar. Explicar? Eu quase ri, mas era um riso amargo, um riso que doía. Explicar 16 anos de mentira? Explicar que você tem outro filho com seu nome? Explicar que existe uma mulher grávida do seu terceiro filho enquanto eu estou aqui, achando que sou sua única família? Ele tentou se levantar, tentou se aproximar de mim. Mas eu recuei. Não queria que ele me tocasse. Não conseguia mais suportar a ideia dele, me tocando com as mesmas mãos que tocavam ela, com as mesmas mãos que brincavam com aqueles meninos, com as mesmas mãos que construíram outra vida, enquanto eu esperava em casa. Rosa, escuta. Não foi planejado. Essas coisas acontecem. Eu estava sozinho nas viagens. Ela apareceu na minha vida, uma coisa levou a outra. 16 anos, Antônio. 16 anos não é uma coisa que aconteceu. 16 anos é uma escolha. Uma escolha que você fez todos os dias durante 16 anos. Ele começou a se desesperar, a falar rápido, atropelando as palavras. Mas eu nunca deixei de te amar. Rosa, você sempre foi minha esposa principal, a mãe dos meus filhos, a dona da minha casa. Isso nunca mudou. Esposa principal. Ele disse esposa principal. Como se eu fosse a filial matriz de uma empresa e ela fosse a sucursal. Como se amor fosse um negócio que se pode dividir em duas partes sem ninguém sair prejudicado. E ela? Perguntei. Ela sabe que existe uma esposa principal? Ele abaixou a cabeça. Não precisava responder. Eu já sabia. Ela não sabe, né? Para ela, você é totalmente dela. Para ela, eu sou a irmã solteirona que mora com você por caridade. O silêncio dele foi a resposta. Naquele momento, minha filha, eu entendi uma coisa. Eu não era nem a esposa principal, nem a esposa secundária. Eu era a esposa invisível. Para a Marta, eu não existia como mulher. Para o Antônio, eu existia apenas como conveniência, como a pessoa que cuidava da casa, que estava sempre lá quando ele precisava, que nunca questionava, que nunca desconfiava. Eu era um móvel útil, necessário, mas ainda assim, um móvel. Eu quero que você saia de casa menos falei, surpreendendo até a mim mesma com a firmeza da minha voz. Rosa, não faz isso. Vamos conversar. Vamos resolver isso. Eu posso acabar com tudo lá. Posso... Não. Você não pode acabar com nada. Aqueles meninos são seus filhos, Antônio. Filhos precisam do pai. E aquela mulher está grávida. Você não pode simplesmente desaparecer da vida deles como se fossem um erro que precisa ser corrigido. Ele me olhou confuso.
como se não entendesse o que eu estava falando. Então, o que você quer que eu faça? Eu quero que você escolha 40 anos de casamento ou 16 anos de traição. Mas escolha de verdade. Escolha assumindo as consequências, sendo honesto com todo mundo, inclusive comigo. Ele passou a noite inteira tentando me convencer de que podíamos continuar como estava, que ele podia dar um jeito na situação, que podia resolver as coisas sem ninguém sair machucado, como se fosse possível resolver uma mentira de 16 anos sem ninguém se machucar. Como se eu já não estivesse machucada até os ossos. Na manhã seguinte, ele fez as malas e saiu. Não sei se foi para a casa dela ou se procurou um hotel. Não perguntei. Não queria saber. Os dias que se seguiram foram os mais difíceis da minha vida. Minha filha, não por causa da solidão. Eu já estava acostumada com a solidão, mas por causa da sensação de que minha vida inteira tinha sido uma farsa. 40 anos de casamento. E eu não conhecia meu marido. 40 anos dividindo a cama com um estranho, fazendo planos com um homem que estava fazendo os mesmos planos com outra pessoa. Tive que contar para os filhos. Foi terrível. A Maria chorou. O João ficou furioso. Quis ir atrás do pai para acertar as contas. A Ana ficou quieta, mas eu vi nos olhos dela a mesma dor que eu estava sentindo. Nossos filhos estavam descobrindo que o pai que eles conheciam não existia, que eles tinham 2 irmãos que nunca viram, que existia uma madrasta que eles nem sabiam que existia. A família toda se despedaçou numa tarde de sexta-feira. O Antônio voltou uma semana depois. Disse que tinha pensado muito, que tinha tomado uma decisão. Ia ficar comigo. Ia terminar com a Marta. Assumir a responsabilidade pelos filhos pagando pensão. Mas ia ficar comigo, porque eu era sua verdadeira família. Eu olhei para aquele homem que eu tinha amado durante 40 anos e senti nada. Não senti raiva. Não senti amor. Não senti nem saudade. Senti como se estivesse olhando para um estranho que tinha invadido minha casa. Não, Antônio, como não? Rosa, eu estou escolhendo você. Estou escolhendo nossa família, nosso casamento. Você está escolhendo a conveniência. Está escolhendo não ter que explicar para os filhos dela por que está abandonando a família. Está escolhendo não ter que assumir o escândalo numa cidade pequena. Você não está me escolhendo. Ele tentou argumentar, mas eu não deixei. Além do mais, menos continuei. Eu não quero mais ser escolhida. Eu não quero ser a opção que sobrou depois que a primeira escolha se tornou complicada demais. Mas, Rosa, e nossos 40 anos de casamento? Nossos 40 anos de casamento. Antônio, nossa vida toda foi mentira. Eu não sei
quem você. Depois de 40 anos casada, eu descobri que não conheço meu marido. Como eu posso continuar casada com um estranho? Foi aí que ele fez uma coisa que me surpreendeu. Começou a chorar. Chorar de verdade. Soluçando, como criança. Pedindo perdão. Dizendo que me amava. Que não sabia como as coisas tinham chegado naquele ponto. E sabe o que foi mais triste, minha filha? Vendo ele chorar daquele jeito, eu percebi que ele realmente não sabia. Ele realmente não conseguia entender como tinha chegado naquele ponto. Para ele, manter duas famílias ao mesmo tempo tinha se tornado tão natural, tão normal, que ele nem percebia mais que estava mentindo. Tinha virado rotina. Ele não era um homem mau. Era um homem fraco, covarde, que não teve coragem de fazer uma escolha há 16 anos e foi empurrando a situação com a barriga até ela explodir na cara dele. Mas isso não mudava nada. Fraco ou mau, ele tinha destruído minha vida do mesmo jeito. Eu quero divórcio, Antônio. Rosa, não faz isso. Não depois de 40 anos. Pensa nos nossos filhos, nos nossos netos. Estou pensando neles. Estou pensando que eles merecem uma avó que tenha dignidade, que não aceite ser enganada, que não viva de migalhas de amor. Estou pensando que eu mereço viver meus últimos anos com honestidade. O processo de divórcio foi doloroso, mas necessário. O Antônio tentou dificultar as coisas. Queria que eu aceitasse uma separação de corpos, não um divórcio de verdade. Dizia que assim ele podia continuar cuidando de mim, que eu não ficaria desamparada na velhice, mas eu não queria ser cuidada por ele. Não queria mais nada que viesse dele, nem cuidado, nem proteção, nem sustento. Queria minha liberdade. Queria minha dignidade de volta. A casa ficou para mim. Era justo. Eu tinha cuidado dela durante 40 anos. Tinha criado meus filhos nela. Tinha esperado ele voltar das viagens nela. Era minha casa, independente de estar no nome dele. Durante o processo, descobri mais coisas. O Antônio não tinha só uma família na cidade vizinha. Tinha tido outras mulheres ao longo dos anos. Casos menores, aventuras de estrada. A Marta era só que tinha durado mais tempo. A que tinha conseguido engravidar. A que tinha se transformado numa segunda família oficial. Eu tinha sido traída não por 16 anos, mas provavelmente pelos 40 anos inteiros do meu casamento. Essa descoberta, ao invés de me devastar mais, me libertou, porque eu finalmente entendi que nada do que eu tinha feito ou deixado de fazer teria mudado alguma coisa. Não era culpa minha. Não foi porque eu não era bonita o suficiente, ou carinhosa o suficiente, ou
interessante o suficiente. O Antônio simplesmente era um homem que não conseguia ser fiel, que não conseguia se contentar com uma família só, que precisava de múltiplas vidas para se sentir completo. E eu tinha desperdiçado 40 anos da minha vida tentando ser suficiente para um homem que nunca ia se satisfazer com uma mulher só. O divórcio saiu num dia de setembro. Lembro que estava um sol lindo, desses dias que parecem que Deus está sorrindo pra gente. Saí do cartório me sentindo mais leve do que tinha me sentido em décadas. Livre. Finalmente livre. Os primeiros meses sozinha foram estranhos. Depois de 40 anos dividindo a casa com alguém, o silêncio parecia mais alto, os ambientes pareciam maiores, as noites pareciam mais longas, mas era um silêncio bom, um silêncio honesto. Não tinha mais aquela sensação de que alguma coisa estava errada, de que alguma coisa estava faltando, porque nada estava faltando. Eu estava inteira pela primeira vez em 40 anos. Comecei a descobrir quem eu era sem ser a esposa do Antônio. Descobri que gostava de acordar tarde nos domingos, que gostava de comer pipoca no jantar quando não estava com vontade de cozinhar, que gostava de assistir novela sem ninguém reclamando que era bobagem. Descobri que tinha opinião sobre política, sobre religião, sobre a vida, opinião que eu nunca tinha expressado, porque sempre tinha que concordar com ele. Descobri que eu era uma pessoa interessante. Voltei a estudar. Isso mesmo, minha filha. Aos 63 anos, eu voltei a estudar. Me inscrevi num curso de alfabetização de adultos e completei o ensino fundamental, que não tinha conseguido terminar quando moça. Depois, fiz o ensino médio, não porque precisava, mas porque queria. Porque, finalmente, eu podia fazer as coisas porque eu queria, não porque alguém esperava de mim. Comecei a trabalhar numa loja de roupas do centro da cidade. Não porque precisava do dinheiro menos a pensão do divórcio e a aposentadoria me davam para viver dignamente, mas porque queria sair de casa. Queria conversar com pessoas diferentes. Queria me sentir útil de um jeito novo. E sabe o que aconteceu? Eu fiquei boa nisso. Descobri que tinha jeito para vendas, para lidar com pessoas, para dar conselhos de moda para as clientes. Descobri que eu era engraçada, que fazia as pessoas rirem, que tinha uma personalidade forte, que tinha ficado escondida durante 40 anos de casamento. Comecei a viajar, primeiro viagens pequenas de um dia só, para cidades vizinhas, depois viagens maiores de fins de semana. Conheci lugares que sempre tive vontade de conhecer, mas nunca podia, porque o Antônio não gostava de viajar. Pelo menos, não gostava de viajar comigo. Foi numa dessas viagens que conheci o seu Joaquim. Ele era viúvo, tinha 68 anos, era aposentado da estrada de ferro.
Nos conhecemos num passeio de excursão para a Aparecida do Norte. Ele estava no banco da frente do ônibus. Eu estava no banco de trás. Durante a viagem, começamos a conversar. Primeiro, sobre coisas banais. Depois, sobre a vida. Sobre os filhos. Sobre a solidão de quem perdeu o companheiro. Não foi paixão à primeira vista. Não foi amor de filme. Foi uma coisa mais madura, mais serena. Foi reconhecimento. Eu olhei para aquele homem gentil, educado, que falava da esposa falecida com carinho, mas sem amargura. E pensei, este é um homem honesto. Este é um homem inteiro. Começamos a nos corresponder. Isso mesmo, cartas, como nos tempos antigos. Ele morava numa cidade a 2 horas de distância. Então nos víamos nos fins de semana, às vezes eu ia lá, às vezes ele vinha aqui. Namoramos como 2 adolescentes. Indo ao cinema, tomando sorvete na praça, conversando sobre tudo e sobre nada. Meus filhos ficaram meio desconfiados no começo. Não porque não gostassem do seu Joaquim, menos era impossível não gostar dele, mas porque ainda estavam magoados com a história do pai e tinham medo que eu me machucasse de novo. Mas o seu Joaquim era diferente. Era transparente como água limpa. Contou a vida dele inteira para mim. Me apresentou para todos os filhos. Me levou para conhecer os amigos. Me incluiu em todas as partes da vida dele. Não tinha segredos, não tinha mistérios, não tinha outras famílias escondidas em cidades vizinhas. Era simplesmente um homem bom, que tinha encontrado uma mulher boa e queria compartilhar os anos que restavam. Nos casamos 2 anos depois de nos conhecermos. Casamento simples. Só os filhos e alguns amigos próximos. Mas foi o casamento mais verdadeiro da minha vida. Porque desta vez eu sabia quem era o homem que estava se casando comigo. Desta vez não havia mentiras, não havia segredos, não havia famílias paralelas. Desta vez eu era a única, a primeira e única escolha. Vivemos 8 anos juntos, 8 anos de companheirismo verdadeiro, de conversas honestas, de planos compartilhados. 8 anos em que acordei todos os dias sabendo exatamente onde meu marido estava, o que ele estava fazendo, em que ele estava pensando. O seu Joaquim morreu no ano passado, dormindo, sem dor. Como ele sempre quis, acordei numa manhã de abril e ele estava ali do meu lado, parecendo que dormia, mas não acordou mais. Foi uma morte serena, digna, igual à vida que ele viveu. Chorei muito, minha filha. Chorei diferente de quando descobri as traições do Antônio. Desta vez eu chorava de saudade verdadeira, de amor verdadeiro, de gratidão por ter vivido 8 anos, sabendo o que era ser realmente amada. Chorei porque perdi um companheiro de verdade, não
uma mentira disfarçada de casamento. Na missa de 7º dia do seu Joaquim, olhei ao redor e vi toda a sua família, menos filhos, netos, amigos, e percebi uma coisa linda. Todos eles me conheciam. Todos sabiam quem eu era, qual era meu lugar na vida dele, como ele falava de mim quando eu não estava por perto. Eu não era um segredo, não era uma conveniência, não era uma parte escondida da vida dele. Eu era a Rosa, a esposa do Joaquim, a mulher que ele amou nos últimos anos da vida e que fazia ele feliz. Que diferença, né? 40 anos sendo a esposa invisível do Antônio e 8 anos sendo a esposa amada e reconhecida do Joaquim. 8 anos valeram mais que 40. Hoje eu tenho 72 anos. Moro sozinha na mesma casa onde descobri a traição, onde me divorciei, onde reconstruí minha vida. Mas agora esta casa não tem mais fantasmas, não tem mais mentiras grudadas nas paredes. Esta casa é minha, completamente minha, cheia das minhas escolhas, dos meus gostos, das minhas memórias verdadeiras. Continuo trabalhando na loja de roupas 3 dias por semana. As clientes gostam de conversar comigo, pedem conselhos, contam as dificuldades da vida. Muitas vezes aparecem mulheres com histórias parecidas com a minha, menos maridos que mentem, que traem, que levam vidas duplas. Eu escuto, aconselho, conto minha história quando acho que pode ajudar. Semana passada, apareceu uma moça nova, uns 35 anos, chorando muito. O marido dela tinha sido visto com outra mulher. Ela tinha encontrado mensagens no celular dele. Toda aquela história que a gente já conhece. Ela estava desesperada, dizendo que não sabia viver sem ele, que ia fazer qualquer coisa para manter o casamento, que talvez a culpa fosse dela. Eu sentei com ela no fundo da loja, fiz um chá, deixei ela chorar. Depois, contei minha história. Não toda, só o suficiente para ela entender que a gente sobrevive, que a gente pode recomeçar, que às vezes perder um homem que não nos merece é a melhor coisa que pode acontecer na nossa vida. Ela me olhou com os olhos arregalados e disse: "Mas a senhora parece tão feliz, tão inteira." E eu sou, minha filha. Sou feliz e inteira porque aprendi que a gente não precisa de homem para ser completa. A gente precisa de honestidade, de dignidade, de amor próprio. Se vier um homem bom junto com essas coisas, ótimo. Se não vier, a gente vive do mesmo jeito. Ela ficou pensativa e depois perguntou: "Como a senhora teve coragem?" "Coragem?" Eu ri, minha filha. Coragem não é não ter medo. Coragem é ter medo e fazer a coisa certa mesmo assim. Eu morria de medo de ficar sozinha, morria de medo de não conseguir me sustentar, morria de medo
de que meus filhos me julgassem, mas eu tinha mais medo ainda de continuar vivendo uma mentira. Ela saiu de lá mais calma, mais decidida. Não sei que decisão ela tomou, mas sei que pelo menos agora ela sabe que existe escolha, que a gente não precisa aceitar migalhas de amor, que a gente não precisa ser a opção de segunda categoria na vida de ninguém. Meus filhos hoje me respeitam de um jeito diferente. Não é mais aquele respeito automático que se tem pela mãe que criou, cuidou, sacrificou. É um respeito pela mulher que tive coragem de ser, que não aceitou ser humilhada, que escolheu a dignidade mesmo quando doía. A Maria, minha filha mais velha, me disse outro dia: Mãe, eu demorei para entender, mas hoje eu vejo que a senhora foi um exemplo para nós. A senhora mostrou que nunca é tarde para ter amor próprio. O João, que é mais fechado, só me disse que estava orgulhoso de mim. Mas eu vi nos olhos dele que ele entendeu, que ele aprendeu, que homem de verdade não trai, não mente, não constrói famílias nas costas da esposa. A Ana, a mais nova, hoje conversa comigo sobre os namorados dela de um jeito diferente. Ela me pergunta o que eu acho, me pede conselhos, quer saber se estou vendo algum sinal de mentira, alguma coisa estranha. Ela aprendeu que é melhor ficar sozinha do que mal acompanhada. Meus netos me veem como avó corajosa, avó que não aceita desaforo, avó que tem história para contar. Eles ficam impressionados quando conto que voltei a estudar aos 63 anos, que aprendi a dirigir aos 65, que viajei sozinha para lugares que sempre quis conhecer. Para eles, eu não sou a coitadinha que foi traída. Eu sou a guerreira que descobriu a traição e fez alguma coisa a respeito. E o Antônio, ele ainda está com a Marta. Eles tiveram mais um filho depois que eu descobri tudo. Hoje ele tem 79 anos. Está meio adoentado, com problema no coração. Os filhos dele da outra família cuidam dele, levam no médico, fazem os remédios. Nossos filhos, os que ele teve comigo, visitam ele às vezes, mas não é a mesma coisa. Eles perderam a confiança, perderam aquela admiração que tinham pelo pai. Eles cumprem a obrigação de filhos, mas não é amor, é dever. Outro dia, a Maria me contou que ele perguntou por mim. Queria saber como eu estava, se eu estava bem, se eu precisava de alguma coisa. Ela respondeu que eu estava ótima, trabalhando, viajando, vivendo minha vida. Ele ficou quieto e depois disse: eu estraguei tudo, né? A Maria não respondeu. Que resposta ela podia dar? Ele mesmo sabia a resposta. Às vezes eu sinto pena dele. Não sinto raiva mais. Não sinto mágoa.
Sinto pena, porque ele perdeu uma família inteira por covardia, por não ter coragem de fazer uma escolha lá atrás. Hoje ele está velho, doente, sendo cuidado pela família que ele escolheu, mas sabendo que perdeu a família que ele poderia ter tido por inteiro. Ele nunca vai saber o que é ser amado por inteiro, sem mentiras, sem segredos. Ele nunca vai saber o que é dormir em paz, sem medo de que alguém descubra alguma coisa. Ele perdeu isso quando escolheu viver na mentira. Eu não. Eu tive 40 anos de mentira, mas também tive 8 anos de verdade, com o seu Joaquim. E agora tenho todos os dias da minha vida para ser verdadeira comigo mesma. Acordo todos os dias sabendo quem eu sou. Sei que sou uma mulher trabalhadora, honesta, que criou 3 filhos lindos, que cuidou de pais idosos até morrerem, que ajudou vizinhos em dificuldade, que sempre dividiu o pouco que tinha com quem precisava mais. Sei que sou uma mulher que teve coragem de recomeçar aos 62 anos, que não aceitou viver de migalhas, que escolheu a dignidade quando poderia ter escolhido o comodismo. Sei que sou uma mulher que amou e foi amada de verdade, mesmo que tenha sido por pouco tempo. Isso é mais do que muita gente pode dizer da própria vida. Tenho planos, minha filha, planos para estes anos que ainda me restam. Quero visitar meus netos que moram longe. Quero conhecer o mar, menos nunca vi o mar. Acredita? Quero aprender a usar computador direito para conversar com as pessoas pela internet. Quero plantar uma horta no quintal de casa. Quero ler todos os livros que sempre tive vontade de ler, mas nunca tive tempo. Quero viver cada dia que me resta, sabendo que é meu, que escolhi cada pedacinho dele, que não estou desperdiçando tempo, esperando alguém que não merece minha espera. Se aparecer outro homem bom na minha vida, como apareceu o seu Joaquim, ótimo. Se não aparecer, também está ótimo, porque eu aprendi que a gente só pode ser feliz com alguém quando a gente já é feliz sozinho. E eu sou. Para todas as mulheres que estão ouvindo essa história e se reconhecendo nela, eu quero dizer uma coisa: nunca é tarde. Nunca é tarde para ter dignidade, para fazer escolhas corajosas, para recomeçar. Não importa se você tem 30, 40, 50, 60 anos. Não importa se você está casada há 5 ou 40 anos. Não importa se você tem filhos pequenos ou netos crescidos. Se você está vivendo uma mentira, se está sendo traída, se está aceitando migalhas de amor porque tem medo de ficar sozinha, pare, respire fundo, olhe no espelho e se pergunte: que vida eu quero viver nos anos que me restam? Você merece verdade. Você merece ser a primeira escolha, não a opção que sobrou. Você merece dormir em paz, acordar feliz, olhar para o homem do seu lado e saber
exatamente quem ele é. Você merece ser feliz. E se ele não consegue te dar isso, então ele não te merece. Simples assim. Não é fácil. Eu sei. Dói. Eu sei. Machuca, desespera, deixa a gente com medo. Eu sei. Mas sabe o que machuca mais? Desperdiçar uma vida inteira vivendo uma mentira. Chegar aos 80 anos e perceber que nunca soube o que era ser realmente amada. Eu quase desperdicei, quase joguei fora 40 anos da minha vida por medo de ficar sozinha, mas ainda deu tempo de salvar o que restava. Ainda deu tempo de ser feliz de verdade. Para você que está ouvindo, ainda dá tempo. Sempre dá tempo. Coragem, minha filha, coragem. A vida da gente é uma só e ela merece ser vivida por inteiro, na verdade, com dignidade. Merece ser vivida de cabeça erguida. Esta é minha história, a história de como uma mulher de 62 anos descobriu que nunca é tarde para recomeçar, para ser corajosa, para escolher a verdade, mesmo quando ela dói. Uma história de como eu, Rosa, deixei de ser a esposa invisível e me tornei a mulher inteira. E se eu consegui, você também consegue. Acredite em mim. Acredite em você. A vida está esperando.